Olá, alunos! Eu sou a acadêmica Leiliane de Paula de Mello, do 8º período de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Goiás. Sejam todos bem-vindos à aula de hoje, sobre a classificação biológica e, consequentemente, abordarei sobre a taxonomia sistemática neste processo. No final deste vídeo, irei disponibilizar para vocês o mapa mental para facilitar a memorização deste conteúdo. Então, vamos à nossa aula. A classificação biológica é o ramo da biologia responsável por estudar a biodiversidade. E à medida que nós estamos estudando a biodiversidade, nós vamos avaliar, quantificar, qualificar as características dos diferentes indivíduos. E, de acordo com essas características, nós faremos o uso da taxonomia para enquadrar os indivíduos semelhantes em grupos taxonômicos, denominados taxon. De acordo com as características de cada um, dê uma olhada aqui nos termos do taxon dos mamíferos, e aqui nós temos o taxon das plantas. Neste outro temos o taxon das aves e aqui nós temos o taxon dos insetos. Sendo assim, a taxonomia observará as diferentes características destes indivíduos, classificando-os e agrupando-os de acordo com as suas características semelhantes dentro dos seus respectivos taxon. Antes de apresentar para vocês os taxons, vamos ver uma breve história da classificação dos seres vivos. Tudo começou com Aristóteles, 384 a 322 a.C. Ele criou e utilizou agrupamentos dos seres vivos conforme tinham ou não locomoção. Baseando esse critério, Aristóteles agrupou os seres vivos em dois reinos: reino animal e reino vegetal. Ele separou em sangue quente, sem sangue quente. O reino vegetal ele dividiu em árvores, arbustos e ervas. Essa classificação científica moderna veio a partir de Linneu. Ela tem suas raízes no sistema de Carolin-Linneu, que agrupou as espécies de acordo com as suas características morfológicas, por elas partilhadas. Essa classificação de Linneu sofreu diversas alterações, porém, a mais atualmente conceituada é a classificação binominal de Linneu. Em biologia, a classificação é um conceito que se refere à maneira pela qual os biólogos reagrupam, organizam e categorizam as espécies de organismos vivos e fósseis. A classificação científica é também chamada classificação biológica ou taxonômica. Para facilitar, eu disponibilizei este mapa mental conceitual para que vocês memorizem de forma fácil, a classificação dos seres vivos, a taxonomia, que é o reficofage. Re veio de reino, fi de filo, K de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. E aí, gostou da nossa aula? Espero que vocês tenham um amplo aprendizado. Bons estudos! Em continuidade à nossa aula, iremos agora abordar sobre as categorias taxonômicas e a nomenclatura binominal. Pessoal, todos os seres vivos na biologia são organizados em diferentes tipos de categorias, certo? E essas categorias vão se organizando de forma que uma categoria mais ampla nós consigamos afinilar até chegar a uma categoria específica, certo? Por exemplo, nós temos o reino. Dentro de um reino contém o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero, até chegar à espécie. Nessa espécie é o animal ou a planta que você quer ver, que você quer identificar, certo? Então, presta atenção agora num detalhe. O filo, em botânica, nós podemos utilizar divisão. Claro que tem pessoas que utilizam, não tem contraindicação você utilizar filo. Porém, em botânica, a melhor nomenclatura utilizada será a divisão, certo? Então, para animais, filo. Em botânica, divisão. E agora eu vou dar um exemplo para vocês como fica fácil você categorizar esse sistema. Olha, tem uma dica muito legal que eu apresentei para vocês nesse recurso pedagógico, que está no material disponibilizado para vocês.
Olha aqui para você ver. Nós temos o que é taxonomia, que é a classificação e descrição da nomenclatura dos seres vivos, o sistema implantado por Linneu, né, um sistema naturalista, escrito por Carl von Linneu, as regras da nomenclatura científicas, o nome escrito em latim, as categorias mais abrangentes da maneira mais ampla, que é o reino, até chegar a menor, que é a espécie, certo? E agora eu vou dar um exemplo para vocês. Vejam bem o exemplo que eu vou dar. Vamos supor a onça pintada. Com uma dica bem fácil, com a palavrinha que você vai memorizar com bastante atenção, olha, reficofage. Reficofage. Como nós vamos categorizar a onça pintada? O reino, Animalia, o filo, Chordata, a classe, Mammalia, a ordem, Carnívora, família, Felidae, o gênero, Panthera e a espécie, Onca. Agora venham comigo. No sistema binominal de Linneu, nós vamos classificar, né, fazer essa classificação binominal. Sempre nós temos primeiro o gênero, depois o epíteto específico. E a primeira letra sempre será maiúscula e o epíteto específico sempre na letra minúscula, como no exemplo que eu vou descrever para vocês. A espécie é Panthera, Onca. Seguindo com o exemplo, vamos ver agora as características da nomenclatura binominal. Olha, sistema binominal bi tem de dois, ou seja, dois nomes. Sempre a primeira letra será maiúscula, ela representa o gênero. E a segunda, o segundo nome é o epíteto específico, sempre será com letra minúscula. Outra observação, a espécie que nós estamos falando, né, onça pintada, então a espécie Panthera, primeira letra maiúscula, Onca, né, minúscula. Outra dica, quando você vai escrever no seu caderno, você vai ter que destacar a espécie. Então, você pode passar o traço, porém, ele não pode ser contínuo, ele tem que ter essa divisão, certo? E no seu computador, você pode escrever em itálico. E aí, gostou da nossa aula? Em continuidade com a atividade 1 da página 37, livro de Biologia Amabis e Marto, segunda série, fala o seguinte, a imagem a seguir. Podemos ver alguns objetos semelhantes separados em grupos, fazendo analogia com a classificação dos seres vivos. Responda às perguntas que seguem. Letra A. Todos os objetos que estão em um mesmo tabuleiro, certamente, eles possuem alguma característica comum. Cite-a. Então, alunos, aqui todos são tampas de garrafa. Umas garrafas de refrigerantes, outra de água, outras de amaciante, mas todas são tampas de garrafa. Atividade 1, letra B. No tabuleiro, os objetos foram separados em 4 grupos. Indique qual deve ter sido a característica escolhida para esta divisão. A divisão foi o tamanho das tampinhas. Cada grupo do tabuleiro foi separado por seu tamanho. Letra C. No grupo de tampas maiores, que características você adotaria para separá-las em 6 subgrupos? Então, pessoal, a cor pode ser um critério para separar em outros subgrupos. Então, retomando a letra B e a letra C, a letra B seria o tamanho das tampas e a letra C, a cor como critério. Vamos para a letra D. Atualmente, o sistema que utilizamos para classificar os seres vivos obedece uma hierarquia que vai do reino à espécie. Dessa forma, temos espécie, gênero, família, ordem, classe, filho e reino. Se considerarmos todos os objetos do tabuleiro como componentes de um reino, os 4 grupos seriam os filos e os 6 subgrupos que separou na letra C seriam espécie.
Vamos para a atividade 2. Analise a figura abaixo e responda marcando a alternativa correta. Pessoal, nesta atividade, esta imagem engloba todos os animais que estão presentes, certo? A número 1 representa o reino animal. Já a número 2 nos mostra uma mosca e uma lagosta. O grupo que une esses dois animais é o filo, que é o filo insecta. Quando passamos aqui para baixo, nós vemos o número 3. O número 3 está vendo deste espaço aqui. Este espaço aqui, ele vai nos representar a classe. Então, nós vamos, ter como exemplo a classe dos peixes, a classe dos anfíbios, a classe das árvores, das aves. E o número 3, obviamente, está dizendo a classe dos mamíferos. Então, esquilos, macacos e porcos estão unidos pela classe que é a mamália, classe dos mamíferos. Quando passamos por 4, aqui a gente ainda está falando dos mamíferos, mas assim, dos mamíferos da ordem carnívora. Então, aqui significa a ordem. Então, todos esses animais, por exemplo, o leão, o tigre, os felinos, todos esses seres são carnívoros, é a ordem carnívora. Quando a gente passa para o número 5, aqui também está direcionada na ordem, que depois da ordem temos a família. Então, 5 representa a família dos cães, porque aqui a gente tem um lobo, tem um cachorro, então esses aí é da família Canidae, que é a família dos cães. E o 6, depois da família, vem o gênero, certo? Então, o 6 representa o gênero. Agora, passando para a questão 1, representa o reino animal. Sim, está correta. 2, representa o filo. Sim, também está correta. Já a 3 representa o gênero. Já está errada, porque não é do gênero, e sim da classe, que é dos mamíferos. 5 representa a espécie do cachorro? Não mesmo, porque representa a família dos canídeos. Então, as respostas corretas são as afirmativas 1 e 2. Passando para essa próxima questão, segundo as regras de nomenclatura, marque a alternativa que a espécie está escrita corretamente. Então, relembrando a regra que nós falamos e estudamos, o primeiro nome representa o gênero e tem que estar escrito com letra inicial maiúscula. Então, o epíteto específico tem que estar com a letra inicial minúscula. Então, seria a letra A, canis lupus, lobo, porque canis, a primeira letra está escrita com letra inicial maiúscula, e lupus, que é o epíteto específico, está escrita com letra inicial minúscula. Já a letra B não teria como, ambas estão escritas com letra inicial maiúscula. A letra C, ambas estão escritas com letras minúsculas, também se encontra errada. E a letra D, ambas com letras iniciais maiúscula, errada também. Que peninha, a nossa aula acabou. Se inscreva no meu canal e deixe joinha.